isso mesmo, damos início agora a esse momento tão especial, que é o momento da Clínica da Alma. Você que está assistindo agora, saiba que chegou o momento para você ser tratado, para você ter suas dúvidas aí esclarecidas e também ser muito abençoado pela nossa dupla de pastores que está aqui para nos abençoar. Pastor Rogério Goulart, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer sempre poder estar aqui com vocês. Que bom. E o pastor Guerra, que faz guerra contra o pecado, né? Amém, obrigado. Você gosta dessas piadinhas, né, pastor Guerra? Eu tô inovando aqui. Não, eu até tremi com obrigado. Obrigado para gravar a vinheta aqui. Aquela vinheta Rede Super inspirando você. Faz isso, pastor Guerra. Rede Super. Rede Super inspirando você. Olha lá. Muito bom. É nesse clima gostoso, esse clima de alegria que a gente trata de assuntos tão sérios e assuntos tão relevantes. O assunto que nós trataremos hoje é inveja. Então, você quer ter sua dúvida esclarecida sobre inveja, mande o seu e-mail para clinicadaalma@redesuper.com.br e nós vamos responder a sua pergunta. Nós vamos passar a liberdade para o pastor Rogério e o pastor Guerra para falar mais sobre esse assunto que tanto toma conta aí dos noticiários, principalmente das empresas, do meio corporativo, como a inveja é tão falada, né? E não é bem falada, né? Mal falada. Nem um pouco. E vale a gente colocar aqui também que o quadro Clínica da Alma ele existe para abençoar você que está assistindo a programação da Rede Super, mas também existe o Ministério Clínica da Alma, que faz atendimentos na Igreja Batista da Lagoinha e sempre de segunda a sexta, no horário de 13h30 até às 19 horas. De 13h30 às 19 horas, lá na Igreja Batista da Lagoinha. Então, você que está assistindo esse quadro, ou ainda assistindo o quadro reprisado, saiba que você tem a oportunidade, né, de, inclusive, ser atendido no Ministério Clínica da Alma. Então, tem aqui as informações, o atendimento acontece ali à Rua Manuel Macedo, 1324, no bairro São Cristóvão, bem pertinho do Hospital Belo Horizonte. Então, você pode agendar ali o atendimento, né? E, claro, nós temos o período do programa onde você pode participar, tirar suas dúvidas nos nossos canais de interatividade, né? Se você está vendo o programa, então, ao vivo, você pode ligar 3209-3301 no nosso CAT, teclando a opção número 1, a sua participação chega até a gente aqui. E também pelo nosso Twitter, @detudumpoco.tv, você faz perguntas, comenta sua participação. Vale dizer aqui, né, que você não precisa se identificar se não quiser, né, mas se identificar, nós vamos registrar aqui o seu nome, a sua participação e também o seu questionamento, né? Bom, falando sobre inveja, o nosso pastor Guerra sempre traz aqui as explicações, os conceitos, né, e tem aí um conceito sobre o invejoso. Sobre o invejoso, né? O invejoso, ao invés de aceitar suas carências, ou perceber seus desejos e capacidades e assim desenvolvê-los, odeia e deseja destruir todas as pessoas que, como espelho, lembrem-no da sua privação. Quer dizer, ele olha uma pessoa como se fosse um espelho e nela ele lembra das privações dela. Ele então, se enxerga, né? Se enxerga, entendeu? Mas ele enxerga só o lado ruim dele. Ruim dele. É o que ele tem, ele vê bem no outro e vê ruim nele. Então ele deseja... Ver aquela carência que ele tem. No outro, né? Mas tem, que ele tem. Que ele não tem. Uhum. Ele vê no que o outro tem. Não, digo, ele vê a carência dele. Que ele tem. Sim, a na carência dele. falta de carência do outro, ele vê a carência dele. Então, aqui, em outras palavras, a inveja é a raiva vingadora do impotente que, em vez de lutar por seus anseios, prefere eliminar a concorrência. Uau, isso é forte, hein? Em vez dele, né, em vez dele lutar, o que ele faz? Ele vai eliminar, não. Eu não vou conseguir isso, então vou fazer o quê? Vou derrubar isso aqui, eu vou eliminar. E para isso ele faz o que for preciso. Que aí ele não vai ver o espelho, entendeu? É como se ele quebrasse o espelho, para ele não ver o rosto dele mais. Quer quebrar o espelho. Quer quebrar o espelho. Inclusive, em cima disso, a gente pode analisar que o invejoso, ele tem uma forte chance também de ser um fofoqueiro, porque ele quer tirar o brilho da outra pessoa para enaltecer o seu próprio brilho. Ele vai ser fofoqueiro, assassino. Homicida, é uma das características que eu tem tô ali, aqui com 1, 2, 3, 4, 5, tô com 6 características. E uma delas é essa. Do invejoso. Então uma conta pra delas nós. é essa. Bom, primeiro, crítica, tá? No sentido de diminuir. Ele é crítico. Então ele vai diminuir a pessoa criticando ela. Tá? Por exemplo, a pessoa tá bonita e fala, né? Aí, em vez dele elogiar, fala, não, essa roupa sua tá feia, não pegou bem, não sei o que lá, entendeu? Então ele vai menosprezar a outra para se sentir bem. Né? A outra, ofensa, tá?
ele vai ofender a pessoa e agredir a pessoa. Muitas vezes ele ofende a pessoa para quê? Baixar a estima da pessoa e sentir bem. Ele falou em agressão, mas ele pode chegar em agressão física, inclusive? Pode, dependendo do caso, pode chegar a agressão física. É porque aí entra agrega aí a questão da ira e do ódio, ele começa a se acender, né? Mas é com ele mesmo, é contra ele mesmo, ou seja, com as suas fraquezas, suas debilidades. Mas como ele vê a projeção da outra pessoa, então isso mexe a ponto mesmo de... Quantas situações a gente sabe aí de pessoas que mataram por inveja. Por inveja. Inveja, uns ciúmes absurdos. Tem até um ditado lá que diz que a inveja mata, né? Esse ditado popular, então é verdadeiro. Exatamente. Nós temos um caso bíblico interessante que foi Esaú e Jacó. Que Caim e Abel, você falou Caim e Abel é a mesma coisa. Dentro do ventre já nasceu segurando o calcanhar do outro. Você vê que ele já começou lá dentro, já tem inveja. E o resto foi prolongando, né? Aí foi prato de lentilha, primogenitura. Então, quer dizer, olha como que ele destruiu o outro ao ponto de ter que fugir e depois preocupar se ele ia encontrar com Esaú, se ele ia aceitar, perdoar ou se ia matar. Quer dizer, a questão foi essa, trouxe um monte de problema aí para frente, porque ele já nasceu segurando o calcanhar, como se diz, eu quero nascer na sua frente. Como que a gente deve jogar o outro para trás dentro do outro e agarrou o calcanhar dele. Então, muitas vezes, nessa luta aí, né, na questão deles gêmeos, né, vieram a trazer esse problema. Agora, outra aqui é rejeição. Rejeita a pessoa ignorada. Até conversando com o pastor Rogério aqui, que acontece muitas vezes, que a pessoa finge que você não existe ali. Ele faz isso, ele chega ali, ele é como se você não tivesse. Ele ignora. Ele te ignora de uma forma tão grande que você fala, tem gente que fala assim, poxa, fulano passou e não me olhou. Parece que eu não existo para ele. Por quê? Porque ele tem inveja da pessoa, então ele quer anular aquela pessoa para ele. Ele chega, entra e sai, não cumprimenta, finge que a pessoa não existe, passa até perto da pessoa, você entendeu? Então o que é que ele faz? Ele rejeita aquela pessoa, totalmente, por inveja. Né? Aí você vai ver, a pessoa não tem inveja da outra. Então vem essa questão da rejeição. Outra, difamação, que é o caso que você falou aí. Tá? Fofoca. É, fofoca. Ela vai difamar a pessoa no intuito de quê? De diminuí-la. Né? Alguém elogia a pessoa e fala, ih, você não sabe a metade. Você não sabe a metade. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Você está enxergando só a parte boa. Você não sabe, né? Essa pessoa aí. Então, muitas vezes vão, né? Outra coisa, rivalidade. Tornar o rival daquela pessoa competindo com ela. Aí vem a competição, tá? Ela vai se tornar rival daquela pessoa. Em tudo que ela mexer, ela vai entrar contra. Ela vai trabalhar contra. Você entendeu? Se você fizer uma reunião, você pode esperar que o voto dela é não. Vai ser não. Ela já vai disposta a ir contra o que você está colocando em pauta. Ela já se prepara para isso. Está sempre armada para o outro. Sempre armada. Isso mesmo. E o último, que é o mais pesado, que eu acho, é a vingança. Né? Vingança da pessoa usando até estratégias malignas para derrubar a pessoa. Tá? Que aí vem até oração. E outras a oração da Macumba Gospel. Feiticeira, né? Diante de tudo isso que você falou já, Guerra, a gente tem uma pergunta aqui da Thaís Araújo, que ela diz o seguinte: bom dia, qual é o limite entre admirar alguém e invejá-lo? Como agir e perceber que você está nesse limite ou perto desse limite? Você disse um monte de situações aí que quem admira talvez não faz de jeito nenhum. Não, com certeza. Então, tudo isso que você disse, quem admira, pelo contrário, se a pessoa tem oportunidade, ela vai falar bem, ao ponto das pessoas falar, nossa, mas você gosta dessa pessoa mesmo, hein? Ou seja, ela vai sempre exaltar, tá perto. Você pode admirar, eu posso chegar e falar, você é o cara. Não é? Tô admirando, achando a pessoa trabalha bem e tudo, entendeu? Questão de admirar. Não é? Mas muitas vezes sem derrubar, isso aí não, admirar é diferente, tá? Né? Paulo fala assim, sejam imitadores de Cristo como eu sou. Ele está usando um termo para nós imitarmos. Então eu posso admirar uma pessoa, achar a pessoa trabalha bem, posso até elogiar, que isso não, o elogio é bom, ele ajuda na autoestima e tudo, é importante.
Não tem nada a ver com a inveja, tá? Isso aí não tem, pode ficar tranquilo, não tem nada Mas, a ver. por exemplo, a inveja ela pode até suscitar elogios mais falsos, no caso, né? Porque às vezes o invejoso ele vem também camuflado, porque ele não pode se revelar ali, porque senão, se ele, por exemplo, todo mundo elogia e ele não elogia, vai parecer que ele está com inveja, então ele vai querer elogiar também. E pegando aqui essa questão da admiração, a admiração leva a pessoa, justamente como o Guerra falou, ser imitador de Cristo, ou seja, eu posso imitar até algumas coisas que a pessoa faz que eu acho assim extremamente louvável. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Pô, legal aquela postura que a pessoa tomou, o talento que ela tem, eu achei interessante. Mas não com o intuito de competir, copiar, mas assim, inspirar, né? Eu como a Rede Super, né? Fica inspirando você. Então tem pessoas que a gente admira e quer ser inspirado. Hoje em dia nós temos as mídias sociais, não sei se vocês vão concordar também, mas é um lugar assim, muito fácil para se fomentar a inveja. Mídia social, muito fácil. Demais. Por exemplo, eu vi essa semana uma pessoa pública postou algumas características elogiando, né, o seu cônjuge e aí eu vi uma outra pessoa falando assim, eu queria ter um cônjuge como tal pessoa. Nossa. E aí eu fiquei pensando, cara, tal cônjuge não pode ter, porque já é de outra pessoa. É lógico. Né? Então essa pessoa, ela é uma forte candidata a ter um coração enganado pela inveja. E além do mais, detonou com o próprio cônjuge, né? Se o tem, com certeza detonou. Nossa, é verdade. Agora, em relação a relacionamentos, isso é muito sério, porque a gente vê que a mulher ela tem a tendência de contar muito para as outras amigas tudo que acontece no relacionamento. Ah, meu marido é romântico, ele fez isso. Teria alguma dica também para as pessoas se blindarem um pouco da inveja dos outros? Ou porque às vezes há um excesso de exposição muito grande, né? Eu creio que o excesso de exposição não é saudável, né? Pelo menos assim, assuntos que diz respeito ao casal, ou seja, eu posso ter um amigo, como por exemplo, tem o Guerra, que eu conto muitas coisas da minha vida, assim como ele conta também. Mas assim, muito mais no intuito de você ter uma amizade, alguém que vai orar por você nas suas dificuldades e tudo mais. Agora, eu expor situações pessoais para muitas pessoas, aí é um problema sério. Não é saudável para você, deixa de ser saudável para os outros, né? Você está sendo um fomentador de problemas. Quer dizer, e aí assim, puxa, quer dizer que está acontecendo isso, olha só, não sei mais o quê. E aí começa a fofoquinha, e começa a falar de uma forma pejorativa, né? Então, e expor, eu acho que a pessoa tem que ter, assim, ser muito... assim, prudente nesse sentido. Até sucinto, né? Sucinto algumas coisas. Tem pessoas que eu posso compartilhar algumas coisas no sentido de orar por mim, mas assim, no geral, não é e só. Mas a nível da intimidade é para uma pessoa. Mas sabe que isso acaba até limitando demais a gente, porque às vezes você quer compartilhar coisa, tem gente que quer compartilhar para aparecer mesmo, né? Para poder estar no topo da notícia, mas tem gente que quer compartilhar para encorajar os outros, para realmente mostrar a fidelidade de Deus no nosso contexto cristão. E aí a pessoa faz isso até inocentemente, ela compartilha inocentemente algumas situações da vida pessoal dela e, infelizmente, os invejosos de plantão acabam tendo isso como um combustível, né? Eu tenho muito como exemplo o nosso próprio pastor, né, o pastor Márcio. Você vê que muitas vezes quando ele está pregando, ele traz à tona nas pregações exemplos da sua própria vida, seu relacionamento com a sua esposa, seus filhos. Mas a gente sabe que o intuito é o quê? Inspirar as pessoas, é desafiá-las. Olha, se eu conseguir, quantas vezes já falou assim, se eu conseguir com todas as minhas fraquezas, as minhas limitações, você pode conseguir também. Então é diferente, né? Então, quantos ministérios, né, que tiveram contato com a Igreja da Lagoinha, participaram dos congressos, e realmente a Igreja da Lagoinha é uma inspiração. Sim. Quantos ministérios espalhados no Brasil e fora do Brasil que foram inspirados pela igreja, ministérios dentro da igreja que foram inspiração para tantos ministérios e igrejas no Brasil e fora do Brasil.